E será que os filmes de super-heróis já deram o que tinham que dar? Era uma bolha, já estourou, não vai dar mais bilheteria, o hype já passou? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Matheus Viana. Eu já na lata vou dizer aqui a minha opinião. Eu discordo totalmente dessas informações. Também acho que a saída talvez não seja rebutar, fazer tudo do zero e tudo mais. Acho que ainda tem muito espaço, tenho certeza que tem muito espaço para os filmes de super-herói crescerem, e tem alguns motivos pelos quais eu acho que eles talvez não estejam crescendo muito, eles precisam se reorganizar, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, tá? O principal motivo que me leva a crer que ainda tem muito espaço para filme de super-herói no cinema, na verdade os dois, tá? Ainda tem muita história para ser contada, mas muita história de super-herói. Ainda tem muito super-herói novo que precisa aparecer e ganhar mais destaque. E os que já têm bastante destaque, tem bastante história legal para ser contada, tá? E dois, que é um fator muito grande, ainda tem público que quer ver isso. Os filmes de super-herói, hoje, eles têm dois públicos, tá? Vem comigo nessa. Um público que já consome esses tipos de histórias são as pessoas que leem quadrinhos sobre heróis, são as pessoas que veem as animações dos super-heróis, conhecem já a história, tá? E um outro público, que é um público que não conhece muito a fundo as histórias. Talvez está passeando pelo shopping, vê um filme ali em cartaz, tipo Deadpool e Wolverine, e fala, poxa, legal, vamos lá ver. Ou o cara que viu o primeiro filme, viu o segundo, viu o terceiro, não está muito por dentro da história, mas ainda assim gosta e quer ver. E muitas vezes até é influenciado pelo primeiro grupo que já consome mais das histórias. Esses dois grupos que compram ingresso para o filme, que ficam hypados, que conversam sobre os filmes nas redes sociais, séries e tudo mais, são o público que vai alimentar o cinema, o entretenimento, e vai gastar dinheiro com isso. Tá? Tendo o público e tendo as obras, essas vão continuar. O primeiro problema aqui que eu quero falar para vocês, que para mim é o problema principal do porquê essas obras vêm fracassando nos últimos filmes, e eu acho que se for consertado, resolve 80% dos problemas aqui, é simples, é o coração dos filmes de super-herói, e até mesmo um coração de praticamente quase todo o filme, mas principalmente os filmes de super-herói, é a história, tá? A gente tem muitas e muitas histórias ultimamente ruins, e por conta disso os filmes fracassam, tá? Pensa comigo, a maioria dos filmes de super-herói praticamente é a mesma coisa. Você tem um herói, alguém que começa como uma persona, tá? Um herói, uma heroína, tanto faz, e aí é atribuída a essa pessoa uma jornada com vários desafios. Ela tem que enfrentar esses desafios, no final acaba se enfrentando um desafio maior, um vilão, ou uma vilã, ou alguma situação, e aí no final você tem um herói ou uma heroína totalmente diferente do início, tá? Atribua superpoderes, super habilidades, alguma coisa extra-humana e pronto, você tem um filme de super-herói. Alguns flertando mais com a comédia, como Deadpool, outros flertando mais com um pouco mais de terror, como foi Doutor Estranho 2, outros flertando com outros tipos, mas todos eles são filmes de super-herói. O que vai levar o herói de um lado para o outro é a história. Quando a história é bem contada, bem elaborada, você tem um bom filme. E as pessoas gostam de ver isso. O público, aquele público primeiro que eu falei que lê quadrinhos, que vê as animações, eles já viram praticamente essas histórias nas outras obras que eles consumiram. Então eles querem ver essa adaptação em live action. Esse público tá indo mais pela história. Se você contratar um ator mais ou menos para fazer o papel do herói, do vilão, eles vão ver, eles vão consumir, porque eles gostam da história. O outro público também, eles não se importam muito com os atores e tudo mais. Por mais que ainda assim, nesse grupo, no todo, ainda existem pessoas que se importam com atuações, com os atores e tudo mais, e faz até sentido. Mas o core é a história. Se você faz uma história ruim, as pessoas vão dropar, as pessoas vão sair daí e ir para o outro lado e ir embora, né? Não gastar dinheiro ali. Vamos colocar aqui um grande exemplo, eu adoro usar esse exemplo quando eu estou falando sobre história de super-heróis, tá? Homem-Aranha, do Tobey Maguire, o Homem-Aranha 1.
e o Homem-Aranha 2, tá? Como é que é o primeiro filme? Pô, beleza, o Peter Parker vai lá, ganha os seus poderes, ele é meio que um estudante, ele tem que aprender a conviver com esses poderes, a lidar com a situação de ganhar poderes sobre-humanos e aprender a ser um super-herói, deixar a vida de lado e ser um super-herói. Beleza, no final ele sacrifica a vida dele e continua sendo um herói. E enfrenta o vilão, é isso aí. Simples, bom, o pessoal gostou porque gosta de ver isso nas histórias em quadrinhos. Pulamos para o segundo filme, aonde agora ele tem que aprender a lidar com os sacrifícios que ele bolou no primeiro filme. Ou seja, deixa sua profissão de lado, deixa uma possível vida amorosa com a namorada de lado para enfrentar o vilão e ser super-herói. E por um momento ele flerta com a opinião de voltar, de não ser mais super-herói. E aí ele entende que ele precisa ser aquilo, ele passa por essa dificuldade, enfrenta o vilão, no final acaba, claro, com a garota e tudo mais, mas ele entende aquele sacrifício de ser herói. Por isso que o filme é muito bom. Você flerta muito com o lado humano do personagem. Isso é muito interessante. O pessoal gostou bastante. O terceiro filme já é mais ou menos, mas ainda assim eu gosto do terceiro filme. Mas de qualquer forma, o primeiro e o segundo filme tem cada um a sua história. E aí, por que eu estou usando eles como exemplo? Porque daí, vamos pegar agora um filme um pouco mais moderno. Doutor Estranho 1. É a mesma coisa que o Homem-Aranha 1, lá do Tobey Maguire. Você tem alguém, o Stephen Strange, começando o filme de um jeito, passando por dificuldades, enfrentando o vilão, terminando de outro jeito, porque ele ganhou superpoderes. Agora ele é o Doutor Estranho, putz, ele faz um monte de coisa com magia e tudo mais, pô, legal pra caramba. Só que daí, ao invés de beber do mesmo suco que o Homem-Aranha fez lá pro primeiro e pro segundo, o Doutor Estranho não fez isso. Quando eles fizeram o segundo filme do Doutor Estranho, a gente imaginaria, e era o que o público queria, um cara que começa de um jeito, aprende, faz, passa por toda a dificuldade, trabalha com o multiverso, porque estava no nome do filme, e termina de outro jeito. Você tem o herói. Você pode ter as participações especiais no filme? Pode, pô, beleza, enfim, que seja, novos personagens, mas o herói tem que mudar, ele tem que passar por essa jornada, enfrentar o vilão no final e conquistar lá o que ele queria conquistar no final. Só que isso não aconteceu, ou não aconteceu bem. Na verdade, você tem o Doutor Estranho passando o filme inteiro, corre para um lado e para o outro, com a América Chaves. O destaque ficou muito para a América Chaves e para a vilã, digamos que foi a Wanda. No final, até você tem um embate ali entre o Doutor Estranho e aquele outro Doutor Estranho sombrio, mas foi muito mal trabalhado, foi tipo muito rápido, foi meio esquisito e acabou por isso. Tanto que o pessoal nem lembra mais disso no filme. Pra no final o Doutor Estranho simplesmente dar uma motivação lá pra Wanda, pra América Chaves, acaba e ali a menina dá o que a Wanda queria e acabou. Isso não teve um desenvolvimento legal e as pessoas reclamam disso até hoje, e com razão. Não tiro a razão deles. Eu também fui uma pessoa que ficou bem hypado com o filme e depois fiquei, não, que filme chato, sabe? Que filme ruim. Isso aí, achei mal. O filme poderia ter sido bem melhor, bem mais trabalhado e garantido uma bilheteria melhor. Não foi o caso, infelizmente, porque a história não conectou bem o herói com a situação, com o vilão e com a conclusão. É isso que você precisa, tá? Outra coisa que eu acho que ultimamente os filmes vêm utilizando muito, principalmente os filmes da Marvel, a DC já meio que tá falida, vamos ver o que vai acontecer agora com o James Gunn, mas principalmente os filmes da Marvel, as séries deles, que é brincar demais com a nostalgia e com participações especiais. Eu não acho isso ruim, de forma nenhuma, eu acho isso interessante, acho que precisa ter. Só que não pode ser o foco. O foco tem que ser a história, o herói, o vilão, é isso. Se você focar demais nas participações especiais, na nostalgia, você tem uma hora que acaba e o pessoal não aguenta mais. Vide o Homem-Aranha do Tom Holland. Toda hora o Homem de Ferro pra cá, Doutor Estranho ajudando ele, o Nick Fury aparecendo. Pô, tiveram que no terceiro filme, pro pessoal ir vendo no cinema, trazer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Achei uma proposta interessante pra caramba. Achei os vilões legais pra caramba. Não dá pra continuar assim daqui pra frente. O menino tem que caminhar sozinho. Ele tem que ter as próprias histórias. O pessoal adorou o final do filme porque bate muito com o que é o Homem-Aranha. Ele é um herói mais solo. Agora vai viver sozinho, vai dar o jeito dele. Agora, se você ficar trazendo nostalgia e mais outros personagens para dividir tela com o menino e mais outros personagens fazendo nostalgia, você estraga com a história core do filme. Imagina que a nostalgia é um copo cheio de água.
tá? Você foi colocando história ali, que é a água. Aí a nostalgia é o quê? Você pegar um pouco dessa água e botar no outro copo. Pegar um pouco dessa água e colocar em outro lugar. Pegar um pouco dessa água e colocar em outro lugar. Concorda comigo que vai chegar uma hora que esse copo vai ficar vazio? Você só vai ter o outro? Então, acabou a tua nostalgia. Se você não encher o copo, acabou. Então você tem que encher com novas histórias, tá? É por isso que eu acho que a nostalgia funciona, mas não toda hora. Um filme que bebe muito disso, eu adoro filme dos anos 80, Caça-Fantasmas, por exemplo. Teve o primeiro, teve o segundo, muito legal. E aí teve outras adaptações, e a mais recente teve uma adaptação, meu Deus do céu, com algumas crianças. Pô, achei legal pra caramba, é muito bom. Só que o filme toda hora fica trazendo os personagens antigos, eles têm que aparecer, eles têm que resolver o problema pros heróis. No segundo filme, que teve há pouco tempo, que flopou, de novo, a mesma coisa, o pessoal não aguenta, o pessoal quer história nova, história boa. Quer seguir um pouco o rumo dos antigos? Acho legal. Ficar usando os antigos toda hora, podre. Não acho uma ideia boa, tá bom? Com isso em base, eu acho que ajustando esses dois pontos, e eu tô vendo que agora eles estão começando, os diretores, os produtores dos filmes estão começando a prestar atenção nos erros que eles cometeram e tentando arrumar isso, cara, os filmes só tendem a crescer. Vide Homem-Aranha 3, que eu comentei aqui. Vide Guardiões da Galáxia 3. Deadpool e Wolverine, a mesma coisa. Um filme engraçado, um filme que tem a sua história própria, tá? Ele flerta ali com o multiverso da Marvel, ele faz as suas piadas, mas ele é único, ele tem a sua história. A mesma coisa com Guardiões da Galáxia. É um filme solo ali, único. Tem as nostalgias, tem certas referências, mas é um filme dos Guardiões. Não é um filme dos Guardiões com os Vingadores. Não é um filme dos Guardiões com, sei lá, X-Men, qualquer outra coisa. Não, é deles. É por isso que o filme funciona. Tem a história deles ali. É isso que o público quer ver. E se você entregar isso, eu acredito que eles vão continuar entregando, vão corrigir esses erros. Tem muito chão ainda para seguir, tem muita história para ser contada, muita emoção para ser vivida no cinema. Beleza, pessoal? Era só isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Eu vou pedir, se você gostou, deixa o like aí. Eu sei que a minha câmera, a imagem da câmera é ruim, o microfone não é de boa qualidade. Eu tô voltando a fazer esse tipo de vídeo agora, então eu preciso muito do seu apoio se você gostou, tá bom? Um forte abraço para todos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.